principal tarefa que nós temos é ajudar e implementar e estimular ainda mais a criação de uma enorme cadeia de agricultura familiar que viabilize a melhoria das condições de renda e condições de vida do povo brasileiro. Nós temos críticas à produção de monocultura em várias áreas, mas também tem que ser considerado nesse sentido. Por exemplo, no caso da cana, a cana ela é produzida no Sudeste, no Sul e no Parte Nordeste de forma ampla, em grandes latifúndios e não em pequenos latifúndios. Então, quando a gente fala de bioenergia para a agricultura familiar, nós não estamos falando de cana. C'è una legge nazionale brasiliana che obbliga la Petrobras, che è la principale, diciamo, produttrice di carburanti sul mercato nazionale e non solo ormai, a che il 30% del biodiesel prodotto sia di provenienza dell'agricoltura familiare. L'intento politico era chiaro, era quello di portare l'agricoltura familiare dentro al mercato, a un mercato del presente e del futuro. Quando a gente fala de oleaginosa, nós não estamos falando de monocultura, de uma cultura única na área do agricultor familiar. Ao contrário, a política pública que é desenvolvida no Brasil para os pequenos e médios agricultores, ela necessariamente compõe, ela junta duas componentes. A produção de alimento ao mesmo tempo que se produz óleo para produção, no caso de biodiesel. Per i biocarburanti bisogna considerare molto bene il trilemma cibo, energia, ambiente. Cosa è più importante? Dove è più importante uno di queste tre componenti di questo trilemma? Siccome si parla tanto della sottrazione di terreni al cibo, in molte situazioni questo non è vero. Esistono terreni in abbondanza, terreni degradati, terreni dove la foresta primaria è stata eliminata già da centinaia e centinaia di anni. Questi terreni potrebbero essere tranquillamente utilizzati per produrre biocarburanti. È un proposito stupendo, bellissimo. Il problema è che perché l'agricoltura familiare possa produrre il 30% di biodiesel brasiliano è un'impresa quasi impossibile, perché l'agricoltura familiare deve essere organizzata. Nós estamos com plantas desenvolvendo testes avançados para novas tecnologias de produção de biocombustível. Nós estamos avançando numa segunda geração de biodiesel. Em nossa universidade, nosso grupo, nós estamos desenvolvendo vários projetos de pesquisa em biodiesel. Aqui nós temos uma unidade de produção de biodiesel usando uma outra tecnologia, que é a síntese em condições supercríticas. Esse projeto ele tem muitas vantagens porque não utiliza catalisador e ele pode ser usado para oleaginosas ácidas, como no caso da macaúba. Estamos achando uma alternativa para uma produção que é nativa aqui da região, que é o coco macaúba. O coco macaúba, aqui na região que é do Alto Paranaíba, é uma cultura nativa que tem muito, a produção é muito alta. A questo punto mi rendo conto che la situazione è complessa. La promessa di investimenti da parte della Petrobras in un biodiesel di nuova generazione potrebbe mettere d'accordo le diverse parti in causa. In futuro, in Brasile, una delle alternative energetiche potrebbe chiamarsi macaúba. In futuro ci saranno delle motivazioni ambientali molto forti e quindi alcune di queste colture che possono essere fatte con un uso limitatissimo o assente di erbicidi, di antiparassitari e di concimi chimici, quindi queste colture possono diventare molto importanti perché possono essere privilegiate in quanto che non migliorano l'ambiente ma non lo peggiorano. È il caso per esempio della macaúba in Brasile, è una pianta spontanea che si vede da tante parti. In Brasile sono stati già fatti studi su questo, sulla possibilità di coltivarla appositamente. Nós imaginamos que a macaúba tem um futuro bastante promissor, considerando que ela é uma oleaginosa que é nativa, praticamente em toda a América, do sul do México, até o sul do Brasil, Argentina, nós temos macaúba. Portanto, esse equilíbrio da presença dela na paisagem da região
não vai trazer para a gente os malefícios que porventura uma monocultura como a cana estaria trazendo. É uma cultura que não demanda muitos investimentos, não demanda investimento em adubação, em controle químico. Por quê? Porque ela já está em equilíbrio com o meio ambiente. Então eu vislumbro que com o caso da macaúba, nós temos possibilidade das famílias terem ali de uma fonte de renda muito boa para que elas possam, digamos assim, ter uma rentabilidade das atividades produtivas dedicando-se à macaúba. São oleaginosas que convivem, inclusive, com terras muito pobres, e não o caso específico da cana, que é uma área de grande monocultura. E ela produz bem. A gente tem algum local que tem bastante, né? E já está começando o plantio, as coisas. A macaúba também é uma coisa de futuro, né? Que venha a ser ajudado também, sem muito gasto, né? A grande vantagem, ao meu modo de ver, não é uma vantagem não só tecnológica, mas é uma vantagem de âmbito social, é que ele distribui um pouco essa questão da produção do óleo, né? Porque o óleo hoje está concentrado na mão de poucas empresas, poucas companhias, o óleo fóssil, e o biodiesel, ele permite com que você tenha muitos produtores, inclusive com produção de óleo para consumo próprio, né? Para serem utilizados em tratores, em máquinas pesadas, em caminhões, etc., o que viabiliza bastante a agricultura familiar também. Mas é uma alternativa para consertar um pouquinho esse clima, né? Essa poluição tremenda que tem, né? Que nós mesmos estamos estragando a natureza, né? Isso vai ser um caminho, vai abrir um caminho para nós aqui os assentados. Porque aqui cada um tem a terra. Com o recurso que vem, o projeto está chegando, e o recurso vindo para ajudar, aí todo mundo vai acreditar e vai começar, porque isso vai começar uma vida nova de recursos, né? Claro que tem alguns desafios que já estão sendo pesquisados, como redução da altura para facilitar a colheita, a questão do amadurecimento dos frutos ficarem na mesma época, tecnologias para corte dos frutos, mas a gente imagina que todas essas pesquisas que estão em andamento terão êxito e em breve nós poderemos ter uma contribuição bastante significativa, né, deslocando a soja, né, para a macaúba. Esse é o nosso objetivo e acreditamos plenamente che conseguiremos isso no Brasil. E con questa sfida lanciata dai ricercatori brasiliani finisce il nostro viaggio. Vi abbiamo raccontato una storia che inizia dalle lotte per la terra, arrivando ad un potenziale ruolo strategico che l'agricoltura familiare può giocare in un Brasile ormai superpotenza mondiale, aprendo una breccia sostenibile nell'intricato scenario delle energie alternative. Questa è Macaúba, appunti di lotte e di energia.